Olá, amigos e irmãos, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família no nome de Jesus Cristo. Para você que ainda não me conhece, sou o pastor Jorge Santos, do canal Hora da Palavra Oficial. Olha, neste vídeo, vou trazer uma mensagem para você muito poderosa, muito esclarecedora, e com certeza o Espírito de Deus vai falar com você através dessa mensagem. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 6, vai narrar que a terra estava vivendo um caos de pecado. A terra, a humanidade, estava no tempo de Noé, se depravando, vivendo uma vida totalmente ao contrário da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus, o Criador do universo, o Criador da humanidade, ele se arrepende de ter formado o ser humano, de ter formado a raça humana, porque você bem sabe que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus fez o ser humano para que o ser humano fosse obediente à sua voz e também à sua palavra. Deus criou o ser humano para que o ser humano pudesse praticar as boas obras e não praticar as más obras e o pecado. Porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus nos leva para a vida eterna. Pois bem, diz a Bíblia Sagrada que quando Deus olha para a terra, ele vê o ser humano egoísta, o ser humano vivendo na mentira, na prática do pecado. Ele vê o ser humano sendo, de repente, idólatra, caminhando por outros caminhos e também adorando outros deuses, os deuses de pedra, de barro, de metal, de bronze, de gesso, e isso desagradou o Criador do céu e da terra. E ele resolveu, um belo dia, exterminar com o ser humano da face da terra e também com todo o fôlego de vida. Eu pego aqui um gancho nesta palavra e eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que Deus, ele é soberano e ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Naquela época de Noé, ele resolveu acabar com a raça humana. Então, você bem sabe que Deus, ele pode salvar você, como também ele pode não salvar você. Deus, ele pode fazer você ser curado ou curada, como também ele pode não curar você. Deus, ele pode também colocar você em cima, como ele pode deixar você embaixo. Deus pode prosperar a sua vida, como ele pode deixar você viver uma vida de repente de fracasso. Não porque ele queira, mas o ser humano procura caminhos que não agradam a Deus. O ser humano faz coisas, pratica coisas que não é da vontade de Deus. Como ele é soberano, ele pode fazer tudo isso, mas mesmo ele sendo soberano, um monarca, ele tem o poder de decisão, mas ele deixou o livre-arbítrio para poder eu e você procurar fazer as melhores escolhas. Ele deixou o livre-arbítrio para poder você ver o que você quer. Se você praticar as coisas certas, se você andar segundo a vontade de Deus, se você procurar agradar a Deus e obedecer aos seus mandamentos, você está procurando a coisa certa. Então, ele está deixando o livre-arbítrio para você escolher o que você quer da sua vida. Mas ele tem o poder de decidir o que ele vai fazer com a raça humana. Mas vamos voltar para a palavra. Diz a Bíblia que a terra estava toda corrompida por causa do pecado. E ele, quando ele olha para a terra, ele olha para o coração da humanidade. Ele olha para o ser humano e vê que o ser humano já não está dando mais atenção para ele, e nem tampouco para a sua palavra. Então ele vai decidir acabar com a raça humana. Mas quando ele olha para a terra, ele vê um homem por nome de Noé. Esse homem,
ele é um agricultor, um lavrador da terra. E esse homem tinha uma comunhão excelente com o Pai. Esse homem fugia da aparência do mal. Esse homem tinha a sua família. Esse homem, por nome de Noé, conservava a sua vida em integridade diante de Deus. Diz a Bíblia que um certo dia Deus falou com Noé. Como também Deus vai falar com você através deste vídeo e através desta mensagem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Preste muito bem atenção nesta mensagem que você está ouvindo agora nesse momento. Diz a Bíblia que o Senhor falou: Noé, eu resolvi acabar com a raça humana, porque a terra, o ser humano já não me obedece mais. O ser humano já não faz mais a minha vontade. O ser humano já não olha mais para a minha palavra e não tem mais temor e nem tremor. Eles vivem praticando coisas horrendas. Eles vivem praticando pecado um atrás do outro. E eu sei que isso vai levar a uma consequência muito grande para esse ser humano, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Noé, eu olhei para ti e me agradei de ti, Noé. Eu vi que tu é um homem família, eu vi que tu é um homem de oração, Noé, eu vi que você é um homem que realmente conserva os meus mandamentos no meio de uma geração pecaminosa. Preste muito bem atenção na palavra. E ele começa a palestrar com Noé, conversando com Noé. Ele vai dizer: Noé, faz para mim uma arca, Noé. Faz uma arca, porque daqui a um tempo eu vou acabar com o fôlego de vida através do dilúvio. Vou descer tanta água, tanta chuva, que todos vão perecer na água do dilúvio. Noé está ouvindo atentamente as ordens do pai, as ordens do mestre. Ele vai dizer: Noé, faça para mim uma arca com tanto de tamanho, com tanto de altura, com tantos pavimentos, com tantas locais, porque Noé, você vai colocar para dentro da arca 7 pares de animal limpo e 1 par de animal imundo, para que quando abaixe a água do dilúvio, ele venha se conservar. E Noé, você vai entrar para a arca, você e também a tua casa. Meu amado irmão, presta bem atenção, que Noé, diz a Bíblia, que ele tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Diz a Bíblia que Noé também tinha uma esposa. E diz a Bíblia que os filhos de Noé também tinham suas esposas. Então, ele começa a dar a diretriz para Noé construir aquela arca. A arca simboliza a salvação. A arca simboliza a salvação para aqueles que dão ouvido ou que dá ouvido à voz de Deus. E Noé era um desses homens que estava dando ouvido à voz de Deus. Diz a Bíblia que o Senhor manda Noé construir uma arca. E ali Noé começa a planejar, a fazer a arca de Deus. Presta bem atenção que com certeza, como Noé, ele era temente a Deus, ele ajuntou a família, ele chamou os filhos, ele chamou as suas noras, ele chamou a sua esposa, e ele disse para a família: olha, Deus falou comigo. Não está no texto na Bíblia, mas fazendo analogia e com a mente de pregador que nós temos, a gente pode supõe que aconteceu isso. Ele vai falar: olha, Deus falou comigo. Ele falou comigo assim, assim e assim. Ele não está satisfeito com as atitudes da raça humana. Ele vai acabar com todo o fôlego de vida. Ele falou para mim construir uma arca. E eu estou conversando com vocês para que vocês me ajudem. Observa bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Noé está reunido com a família, falando para eles qual era o propósito de Deus para a vida deles que obedeceram a palavra de Deus. E começa Noé a construir a arca. Diz a Bíblia Sagrada que quando Noé ouve Deus falar, quando Deus dá diretriz para Noé, ele tinha 500 anos. Observa bem que um homem com 500 anos, com cabelo branco, e você sabe que naquela época o ser humano vivia muitos anos, e Noé, quando ouviu
Deus falar com ele. Ele tinha 500 anos. Ele começou a trabalhar no projeto da arca. Como eu sempre tenho pregado, como sempre eu tenho falado, no tempo de Noé, não era como no tempo de hoje. Não tinha uma tecnologia como hoje tem. Não tinha ferramentas preparadas, não tinha de repente máquinas preparadas, não tinha muitos recursos, mas se Deus mandou, então vamos fazer o que Deus mandou. Uma pergunta que não quer calar: você tem feito o que Deus mandou você fazer? Você tem obedecido à voz de Deus para que a sua vida e a sua família venha a ser salva? Você tem realmente prestado atenção no que Deus tem falado para você dia após dia? Deus tem falado para você algo e você tem dado ouvido, tem praticado ou tem sido negligente naquilo que Deus tem falado para você? Quero que você pense bem, quero que você raciocine bem na palavra que você está ouvindo, porque Deus está falando comigo e com você no dia chamado hoje. Noé está preparando a arca, mesmo sem muito recurso, ele está fazendo o que Deus manda. Diz a Bíblia Sagrada que quando Noé ele termina a arca, ele está com 600 anos. Se supõe que demorou 100 anos para Noé construir a arca. Agora eu quero levar você a pensar juntamente comigo. No local onde Noé está construindo a arca, era próximo da casa dele. Quantas pessoas passaram ali e criticaram contra o servo de Deus chamado Noé? Parece que vejo muitas pessoas passando por ali e criticando Noé. Noé, quem mandou tu fazer esse barco? Noé, aqui não tem rio, aqui não tem praia, Noé. Noé, aqui não chove muito tempo. E Noé disse: não, Deus mandou. E se ele mandou, eu vou fazer em obediência à palavra dele. Meu amado irmão, presta bem atenção. Era difícil, era dificultoso fazer a arca, mas Noé, está no propósito de Deus. Noé está obedecendo a voz do Eterno. Noé não quer saber se fulano fala, se cicrano fala, se Beltrano critica. Noé só quer saber de uma coisa: eu vou obedecer a Deus, custe o que custar. E Noé continua fazendo a arca. Diz a Bíblia Sagrada que depois de 100 anos trabalhando, Noé já está mais velho, os filhos também já estão mais velhos, a esposa, a nora, mas Noé cumpriu o seu papel de obedecer à voz de Deus. Observa bem que quando chega o período de 100 anos, vai se consumar, vai se cumprir o que Deus falou. Lembrando para você que a Bíblia Sagrada ela fala que no tempo de Noé se casava e também se dava em casamento. É como no dia de hoje. Se casa, se dá em casamento. A raça humana de hoje, dessa geração, se preocupa mais com as coisas humanas do que com as coisas de Deus. A raça humana de hoje se preocupa mais com as coisas terrenas do que obedecer propriamente dito às coisas de Deus. É assim que acontece. O ser humano quer comprar, o ser humano quer gastar, o ser humano quer curtir, entre aspas, o ser humano quer fazer os desejos da carne, praticar os desejos carnais. O ser humano, alguns não estão se preocupando com a palavra de Deus. As pessoas, o ser humano, alguns estão se depravando, carregando ódio, carregando mágoa, estão roubando. O ser humano estão fazendo a mesma coisa, ou até pior do que na época de Noé. Diz a Bíblia que no tempo de Noé se casava e se dava em casamento. Mas preste bem atenção o que vai acontecer. Diz a Bíblia Sagrada que foi entrando os 7 pares de animal limpo, cada um foi para os seus lugares,
Entrou um par de animal imundo, cada um foi para o seu lugar. E aí agora é a hora da recompensa de Noé. Entra Noé, os seus filhos, as suas noras e também a sua esposa. E a arca fecha. A porta é selada por dentro e por fora para que Noé não pudesse abrir para ninguém. A questão toda é que existiam alguns parentes de Noé. Existiam alguns amigos de Noé. Mas ninguém dava ouvido para a palavra através da boca de Noé. Vê se isso não acontece no dia de hoje. Noé pregava, Noé falava, Noé anunciava o evangelho. Noé dizia, olha, vai vir um dilúvio. Deus está irado com a raça humana. O pecado é tanto que Deus decidiu destruir a raça humana. E muitos falavam que nada, Noé. Isso é conversa. Isso não vai acontecer. E diz a Bíblia que quando começa o dilúvio, as pessoas que não aceitaram a palavra nem perceberam que já estava chegando o tempo da destruição. Ei, abre o teu olho. Abre o teu entendimento. Deus tem o poder de decidir. Essa terra, essa geração está praticamente parecida com a geração de Noé. Mas o evangelho tem sido pregado. O evangelho tem sido anunciado pela rádio, por alguns meios de comunicação na televisão, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. O evangelho está sendo pregado. E nós temos falado, Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus Cristo está às portas e muitas das vezes pessoas e mais pessoas têm negligenciado a Bíblia Sagrada. Têm negligenciado a palavra de Deus. Olha, Noé sabia que tudo que Deus fala, ele cumpre. E eu também sei, e você sabe, que tudo que Deus fala, ele cumpre. Ou mais cedo, ou mais tarde, vai se cumprir o que Deus tem falado através da boca dos seus profetas, dos seus ministros. Presta bem atenção que a Bíblia vai dizer que começou a chover copiosamente 40 dias e 40 noites. Meu irmão, presta bem atenção. A gente somos aqui do Rio de Janeiro. Tem momentos que chove tanto que as ruas se alagam. Tem momentos que chove tanto que tem ruas que de repente não dá nem para passar de carro. Talvez na sua cidade, na sua região, no seu estado, no seu município, no seu país, talvez é assim também. Imagina chovendo 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia Sagrada que os mares, que os rios, que os oceanos não suportaram o volume de água que transbordaram. Alguns estudiosos dizem que no dia do dilúvio foi tanta água que subiu 7 metros a mais do monte mais alto que existia naquela época. Olha, foi muita água. E aí, pregador? E aí que todo fôlego de vida, tanto da raça humana, como também dos animais, pereceram no dilúvio no tempo de Noé. Meu amado irmão, amigo, irmã, preste muito bem atenção em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Está acontecendo catástrofe, está acontecendo morte em cima de morte, roubo, mentira, depravação. Deus está tendo misericórdia ainda da raça humana da época de hoje. Mas a Bíblia vai dizer que de Deus ninguém se zomba. É necessário pregar o evangelho. É necessário fazer vídeos como esse para alertar você. Acorda tu que dorme. Porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Ainda que a Bíblia vai dizer que ele não vai acabar mais com a raça humana como ele acabou no tempo de Noé. Mas a cada dia que passa, os sinais estão aí comprovando que tudo que Deus falou está se cumprindo. E você, o que está fazendo para salvar a sua vida e também procurar salvar a sua família? Deixa eu falar algo para você aqui muito interessante. Noé trabalhou, se esforçou, obedeceu
em prol dele e em prol da sua casa. Porque Noé era obediente, era temente a Deus. A Bíblia Sagrada não fala se os filhos de Noé eram obedientes, se as noras eram obedientes, se a esposa era obediente. O que a Bíblia fala é que Noé era íntegro diante de uma sociedade incrédula, corrupta, perversa e idólatra. Noé conservava a vida dele diante de Deus com sinceridade. E ele também trabalhou na arca, no projeto da arca, porque ele reuniu a sua família e falou: vamos trabalhar. Se Deus falou, vai se cumprir. Até porque a Bíblia vai dizer que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa em toda a sua palavra, em todas as suas promessas. Noé trabalhou para que ele e a sua casa viessem a ser salvos. O que você está fazendo para salvar o seu filho? O que você está fazendo para salvar a tua casa? O que você está fazendo para salvar a tua parentela? Eu sei que a Bíblia vai dizer que a salvação ela é algo individual. Eu não posso salvar as pessoas da minha família, mas eu posso pregar para eles. Eu posso mostrar para eles que eu sou servo de Deus. Eu tenho que mostrar para eles o exemplo de um homem de Deus. Ainda que a Bíblia vai dizer que a salvação é individual, você tem que lutar em favor da sua família. Você tem que orar pelo seu filho, você tem que pregar para ele, você tem que pregar para sua esposa, tem que pregar para o seu marido, você tem que mostrar para a tua parentela que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Minha amada irmã, esta mensagem ela é muito poderosa, ainda que talvez você escutou alguém pregar sobre isso, mas a cada dia a palavra de Deus se renova. Abre bem o teu entendimento para você entender, para você compreender que Deus está falando com você através desta mensagem, deste canal e desse servo do Senhor que sou. Presta bem atenção que diz a Bíblia que as águas subiram e todo o fôlego de vida morreram, tanto a raça humana como também dos animais que ficaram. Agora imagine as pessoas que Noé um dia pregou. Imagine um dia as pessoas que um dia Noé falou sobre o que Deus falou com ele. Aqueles que não acreditaram pereceram nas águas do dilúvio. Aqueles que zombaram de Noé pereceram também na água do dilúvio. Aqueles que chamaram Noé de fanático, de louco, pereceram nas águas do dilúvio. Aqueles que não deram ouvido à voz de Deus, através da boca de Noé, pereceram nas águas do dilúvio. E não é assim também que acontece? No dia de hoje, a pregação está por aí. A palavra está sendo pregada, ministrada. E muitas vezes as pessoas estão fazendo pouco caso. As pessoas estão colocando os irmãos como se fosse um povo ridículo, quadrado, que não sabe de nada. Mas o que nós estamos fazendo é justamente o que Noé fez: pregar a palavra, anunciar e dizer que ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Então que você possa prestar muito bem atenção na mensagem. Como eu tenho pedido, se você pode, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que o entendimento dessa pessoa que você vai compartilhar também venha a ser aberto para a palavra de Deus, e que todos possamos obedecer a palavra de Deus. Diz a Bíblia que o dilúvio veio e somente Noé e a casa dele foi salva porque obedeceram à voz de Deus. Você quer que a sua casa seja salva? Você quer que a sua família seja salva? Você quer que o seu filho seja salvo? Então ore por eles. Busque a Deus pela madrugada em favor da vida deles. Peça misericórdia a Deus para salvar eles. E você mesmo dê testemunho do Evangelho para eles, para que eles possam também um dia sair das trevas e vir para a maravilhosa luz que se chama Jesus Cristo. Olha, meu amado irmão, essa foi a palavra desse vídeo, palavra de Deus, palavra poderosa.
Eu quero que você coloque aí nos comentários o seu nome, que eu quero orar por você, e coloque a cidade que você está vendo este vídeo, porque além de orar por você, pela sua casa, pela sua família, eu quero também orar pela sua cidade, e eu fazendo assim, eu estou orando por todas as pessoas do seu bairro, da sua cidade, do seu município. Então coloque aí o seu primeiro nome, não precisa o nome todo, coloque só o seu primeiro nome, o seu sobrenome, coloque o nome de alguém que está no CTI, na UTI, coloque o nome de alguém que está precisando de um milagre, porque eu e a minha casa temos orado pela madrugada em favor da sua vida, em favor de todos, em favor dos inscritos aqui do canal. E também é muito fácil você fazer parte da nossa família. Tem um botãozinho aí escrito inscreva-se, clique nele e você vai se inscrever no nosso canal. Após vai vir um sininho, você clica no sininho de cima para que sempre quando a gente postar um vídeo aqui pregando a palavra, ministrando o evangelho, você receba do YouTube a notificação aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Você também pode compartilhar, como eu já disse, com várias pessoas. Quem sabe tem alguém precisando ouvir uma mensagem como essa. E também coloque nos comentários o que eu acabei de falar para você. Até outra oportunidade. Que Jesus Cristo abençoe você e a sua casa, no nome de Jesus. Fique todos na paz. E até outra oportunidade, querendo o nosso Deus. Um forte abraço e até outro vídeo.